você vai ficar impressionado se você for numa obra e ver a quantidade de entulho que é retirado daquela obra. Qual é a solução? Investir em sistemas estruturais pré-fabricados, como essa aqui, ó, estrutura metálica. A gente tem também o concreto pré-moldado, que também funciona no mesmo estilo, tá vendo, ó? São placas de concreto já pré-moldada também. E aí você não vai ter muito entulho, não vai gerar muito entulho. Então, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esse tipo de construção aqui. Ela se chama steel frame, está sendo muito utilizado no Brasil, demorou um pouquinho mais para chegar, iniciou-se no Japão, os Estados Unidos usa muito, e no Brasil agora a gente viu chegar com força. Então, desde 2016, nós estamos vendo crescer esse tipo de construção. É uma estrutura metálica, ele usa esses perfis aqui, ó, são aços galvanizado leve, e eles vão substituir o concreto. Agora, você imagina, essas estruturas de aço aqui são muito mais leves do que uma peça de concreto. Então, você vai ter uma fundação, não vai precisar ser tão robusta, porque a estrutura em si dela é bem mais leve, tá, gente? Você não vai usar blocos aí para fechamento, não vai usar os pilares, as vigas de concreto que pesam muito a estrutura. E aí, como é que você faz? Você vem aqui, ó, nessa estrutura e você vai estar fechando com chapas de OSB, de drywall, tem de madeira também, chapas de madeira. É um sistema que você pode estar usando, tanto se você for fazer um segundo andar da sua casa, por exemplo. Hoje eu construí, mas eu quero ampliar a minha casa no mesmo nível, ou em cima. Eu recomendo muito o steel frame. Por quê? Porque ele é uma estrutura leve, ele não vai pesar tanto na sua obra, né, no peso final, o peso ele é bem mais leve, se você comparar com a construção tradicional. É uma obra limpa. Por que ele é tido como obra limpa? O steel frame, ele vem todo padronizadinho, você pega o projeto e ele já vem todo no tamanho certinho. Então, você chega e parafusa ele todinho ali, e não tem perda, não tem rebarba, que a gente fala, não tem entulho. E detalhe, ele é tido como uma obra seca. Então, você não utiliza muito água, como numa construção tradicional, que você utiliza muita água. Então, por esses fatores, ele é um sistema muito bom. É o steel frame, mas você tem várias estruturas, tá? Essa é de aço, como a gente falou, mas você vai ter as estruturas metálicas, que funcionam também mais ou menos como esse sistema. Por fora aí, você pode estar fechando aí com placa cimentícia, aí a gente falou aqui também na madeira. Por dentro, normalmente a gente usa o drywall, tá? Então, é fantástico. Quando fica pronta a casa, você não identifica de que sistema construtivo ela foi feita, não dá para ver. A mesma coisa acontece com esse sistema aqui, tá? Esse sistema, ele é interessante, que pré-moldado, você tem as paredes pré-moldadas, os pilares, até a escada. Então, é fantástico, porque você não tem muita perda, você não vai ter muito entulho, não vai gerar muito entulho na sua obra. Então, você vai ter aí uma obra limpa, uma obra sustentável. Aqui eu quero trazer para vocês desde o início, né? Até a gente chegar dentro de casa, porque eu acho que é muito importante, se você vai fazer uma ampliação na sua casa, se você vai fazer um segundo andar, que você tenha conhecimento do que já está acontecendo hoje, a modernização dentro dessa sustentabilidade que está havendo aí dentro dos sistemas construtivos. Isso é importante para você procurar os profissionais adequados, ok? Com esse tipo de construção que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, o que acontece? A gente reduz o tempo de execução. Então, são obras muito mais rápidas. O canteiro de obra ele vai ficar muito organizado, uma vez que a gente não vai ter muito entulho, né? São sistemas que vieram para ficar. Podem se aperfeiçoar.